Então, queridos, vamos ao nosso terceiro encontro do A Inteligência Financeira. Um livro muito legal, mas é um investidor? Não, A Inteligência Financeira é o nome do livro. Sim, pelo menos foi o que eu li aqui, deixa eu ver. Quem é o autor do livro? Quem é o autor do livro, Luiz? O autor do livro, já vou te falar. O autor do livro... Não é possível abrir esse aplicativo? Como não? Já vou te falar. Investidor inteligente, é isso mesmo. Eu coloquei inteligência financeira. Benjamin Graham, isso aí. Olha lá. É investidor inteligente, é isso mesmo. Só que no PDF ele está inteligência financeira. Que coisa doida é essa? Tudo bem. Então, o investidor inteligente. Investidor inteligente, né? Foi isso, né? Que eu falei? Foi. O Investidor Inteligente, tá? Billy Graham. É um livro compridão. Então, eu estou fazendo ele em 2 sessões. Estou fazendo de manhã e à tarde, senão não dá conta em uma semana. Tá? Então, hoje à tarde nós vamos ler também. Tá? Sei lá, começo da tarde, final da tarde, começo da noite, alguma coisa assim. Tá? Depois eu vou subir todos esses arquivos, eu subo ele para o YouTube. Ele vai ficar disponibilizado quem é do clube, né? A gente vai abrir um clube, etc. Então, a pessoa pode participar ao vivo, ou senão ele pode ver depois no clube. Porque eu vou lendo e eu vou parando, vou comentando ele, vou trazendo insights que eu vou tendo, etc. Então, fica mais fácil, porque a gente faz junto, né? A história. E, enfim, então, é um pouco essa dinâmica, tá? Só para você entender aonde você chegou, aonde você está, tá? Você dá uma travada aqui para mim ou você está aí? Eu não, estou tranquila, estou ouvindo. Tá bom. Você tem alguma pergunta? Não, vou ouvir primeiro. Beleza. Então, a leitura nós fazemos com audiobook. Normalmente, eu busco um audiobook lido por um humano, mas esse livro eu não achei. Então, vai ser uma leitura de audiobook que é aquele feminino, mas tipo GPS, tipo Waze, tá? Mas tudo bem, não tem problema. E eu faço ele acelerado. Então, se no começo você não estiver conseguindo entender, relaxa que você vai começar a entender. E isso faz com que a gente treine o nosso foco. Porque se você não estiver focado, você não consegue entender. Acelera o tempo, redime o tempo. Tudo que nós precisamos hoje, foco e remissão de tempo. São coisas que nós estamos precisando hoje na nossa existência. Tá? Beleza? Beleza. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo. Tinha fechado. Deixa eu ver. Vamos ver se vai funcionar assim. Claro que vai. Eu vou abrir, vou compartilhar a tela, e aí você vai poder estar acompanhando a leitura, mas o PDF está no nosso grupo de leitura. Depois você entra no grupo de leitura, pede para a Sol o link, ela vai te passar o link, tá? Certo. E aí você entra para o grupo de leitura. Vou descer isso aqui. Talvez você, né? Então, 2,52, vamos voltar um pouquinho. Ai, café, graças a Deus, tomei um café. Tudo de bom. 52,17. Vou colocar 51. Tá. Ok. Então, Sol, eu vou deixar a música por trás.
Se tiver alta, você me avisa, tá? Tudo bem? Ok. Sim. Vamos ver se funciona isso, tá? Deixando essa trilha por trás aqui. Se tiver alta, eu só ajusto. Tá escutando a música aí? Ouvindo bem. Tá. Bom, vamos lá ao terceiro capítulo, queridos. Vou soltar o áudio aqui. E que foi considerado em nossa edição anterior. Tecnicamente, então, o panorama pareceria favorecer outra subida substancial muito além do nível dos 900 pontos para o dia, antes do próximo revés sério ou colapso. Porém, não podemos deixar essa questão da forma que está, como talvez devêssemos. Para nós, é um sinal perturbador a desconsideração pelo mercado no início de 1971 das experiências angustiantes acontecidas menos de um ano antes. Tal descaso pode passar sem punição. Acreditamos que o investidor precisa estar preparado para enfrentar tempos difíceis no futuro, talvez na forma de uma repetição bastante rápida da queda de 1969-70, ou talvez na forma de outro mercado de alta a ser seguido por um colapso ainda mais catastrófico. Comentários ao capítulo 3. Você precisa ter cuidado se não souber para onde vai, pois talvez você não chegue lá. Yogi Berra. Pato furado de mercado de alta. Neste capítulo, Graham mostra quanto pode ser profético. Ele olha 2 anos à frente, antevendo o mercado de baixa catastrófico de 1973-1974, no qual as ações americanas perderam 37% de seu valor. Ele também observa mais de 2 décadas à frente, destruindo a lógica dos gurus do mercado e de livros mais vendidos, que nem sequer haviam sido escritos durante o tempo em que viveu. O ponto vital do argumento de Graham é que o investidor inteligente nunca deve prever o futuro apenas com base na extrapolação do passado. Infelizmente esse é, de fato, o erro cometido por um especialista após outro na década de 1990. Uma série de livros autistas se seguiram aos topos for T. Long Ações para o Longo Prazo 1994, do professor de finanças da Wharton Jeremy Siegel, culminando, após um crescimento selvagem, com Dow 36,000 ou Dow a 36.000, de James Glasman e Kevin Asset, Dow 40,000 ou Dow a 40.000, de David Elias, e Dow 100,000 ou Dow a 100.000, de Charles Cadleck, todos publicados em 1999. Esses estudiosos afirmavam que as ações haviam gerado um rendimento médio anual de 7%, descontada a inflação, desde 1802. Portanto, concluíram, isso é o que os investidores devem esperar no futuro. Alguns altistas foram ainda mais longe. Já que as ações sempre haviam batido os títulos em qualquer período de, pelo menos, 30 anos, elas seriam menos arriscadas do que os títulos, ou mesmo que o dinheiro guardado em um banco. E se você pode eliminar todo o risco associado à posse das ações simplesmente mantendo-as pelo maior tempo possível, então por que se importar com quanto pagou por elas no início? Para descobrir o porquê, ver box na D104. Em 1999 e no início de 2000, o papo furado de mercado de alta era encontrado em toda parte. Em 7 de dezembro de 1999, Kevin Landis, gestor de carteira dos fundos mútuos First Stant, apareceu no programa Money Line da CNN. Perguntado sobre se as ações das companhias de telecomunicações sem fio estavam supervalorizadas, muitas negociadas a um valor infinitamente maior que seus lucros, Landis dispunha de uma resposta pronta. Não é uma moda passageira, rebateu ele. Olhe para o crescimento inequívoco. O valor absoluto do crescimento é grande. Em 18 de janeiro de 2000, Robert Froelich, principal estrategista de investimentos da Kimber Funds, declarou no Wall Street Journal: é uma nova ordem mundial. Vemos as pessoas se desfazerem de todas as companhias certas com todas as pessoas certas e divisão certa porque os preços de suas ações estão altos demais. Esse é o pior erro que um investidor pode cometer. Na edição de 10 de abril de 2000 da Business Week, Jeffrey M. Applegate, o então principal estrategista de investimentos da Lehman Brothers, perguntou retoricamente: o mercado acionário é mais arriscado hoje do que há 2 anos simplesmente porque os preços estão mais altos? A resposta é não. No entanto, a resposta é sim. Sempre foi, sempre será. Quando Graham fez a pergunta, tal descaso pode passar sem punição. Ele sabia que a resposta eterna a essa pergunta é não. Como um deus grego enfurecido, o mercado acionário esmagou todos aqueles que acreditaram que os altos rendimentos do final da década de 1990 eram algum tipo de direito divino. Observe apenas como as previsões feitas por Landis, Froelich e Applegate se sustentaram. De 2000 a 2002, a mais estável das ações de companhias de telecomunicações sem fio favoritas de Landis, a Nokia, perdeu apenas 67%, enquanto a pior, Vinstar Communications, caiu 99%. As ações favoritas de Froelich, Cisco Systems e Motorola, haviam caído mais de 70% no final de 2002. Os investidores perderam mais de $400 bilhões somente com a Cisco, mais do que o produto anual de Hong Kong, Israel, Kuwait e Singapura somados. Em abril de 2000, quando Applegate fez sua pergunta retórica, o Dow Jones estava em 11.187 pontos e o índice composto Nasdaq em 4.446. No final de 2002, o Dow patinava no nível de 8.300 pontos, enquanto o Nasdaq havia murchado para cerca de 1.300, erradicando todos os ganhos obtidos nos 6 anos anteriores. Sobrevivência do gordo. Legal. Ó, olha que interessante que ele traz aqui, né? Primeiro aqui, no entanto, a resposta é sim, sempre foi e sempre será, né? Isso aqui lembra a gente completamente ao Deus vivo, que é, foi e sempre será.
O que ele está dizendo é cuidado com as especulações, cuidado com as extrapolações do mercado, que não se sustentam, né? Visões translocadas, né? Como essa que traz de Robert Freundlich, né? O principal estrategista do investimento da Kepler Funds, né? É uma nova ordem mundial. Vemos as pessoas se desfazerem de todas as companhias certas, com todas as pessoas certas, de visões certas, porque os preços das ações estão altos demais, né? Então, enfim, isso é bem interessante. Eu tenho gostado da forma com que ele está trazendo uma visão, ao mesmo tempo conservadora, mas de futuro, porque traz uma questão de desenvolvimento ao longo do tempo, e não uma questão estática, um conservadorismo que é aquilo e nunca muda. Não, mas muda ao longo do tempo, que você vê essa mudança sendo construída. Isso é muito legal que ele está trazendo, tá? Vamos ver. Luiz Marcelo, a imagem está muito nítida, não sei se é só para mim. Eu não sei, não tem como melhorar isso, tá? É uma questão de transmissão. Então, a única forma... Agora, por exemplo, ficou melhor. Ó, tá vendo? Porque eu estou com um retorno aqui. Mas não tem muito... Porque a hora que mexe, ele precisa de um tempo para ficar nítido. E aí, como ele está acelerado, não dá tempo. Enfim, não tem muito o que fazer. A não ser a pessoa ir acompanhando pelo arquivo dela mesmo, tá? Vamos lá. Há um erro fatal no argumento de que as ações sempre ganharam dos títulos no longo prazo. Não existem dados confiáveis para o período anterior a 1871. Os índices usados para representar o rendimento inicial do mercado acionário contêm apenas 7, isso mesmo, 7 ações em 1800. No entanto, havia cerca de 300 companhias nos Estados Unidos, muitas das quais envolvidas com os equivalentes históricos da internet, estradas e canais de pedágio. Muitas quebraram, levando seus investidores a perderem até as calças. Porém, os índices de ações ignoram todas as companhias que quebraram naqueles primeiros anos, um problema tecnicamente conhecido como viés da sobrevivência. Portanto, esses índices exageram tremendamente os resultados obtidos pelos investidores na vida real, os quais não tinham a percepção perfeita para saberem exatamente quais 7 ações comprar. Uma quantidade pequena de companhias, incluindo o Bank of New York, P. Morgan Chase, próspera continuamente desde a década de 1790. No entanto, para cada tal sobrevivente milagroso existem centenas de desastres financeiros, como a Dismals Bank Canal Co., a Pennsylvania Cultivation of Vinis Co. e as Nikkei's Gaturn Pit Co., todos omitidos dos índices de ações históricos. Os dados de Jeremy Siege mostram que, descontada a inflação, as ações renderam 7,0% ao ano, os títulos 4,8% e as obrigações de curto prazo 5,1% entre 1802 e 1870. Porém, Roy Jinson e seus colegas da London Business Não justificaria o time pagar a ele 340 milhões, ou 3,4 bilhões, ou 34 bilhões por temporada. E sim, 34 milhões, que parece que é um monte, mas é o que ele vale, é o que está justo, que está adequado. Muito legal isso. limites do otimismo. Focar nos rendimentos recentes do mercado, quando estes foram favoráveis, adverte Graham, levará a uma convicção muito pouco lógica e bastante perigosa de que resultados igualmente maravilhosos poderiam ser esperados das ações ordinárias no futuro. De 1995 até 1999, à medida que o mercado subia em, pelo menos, 20% a cada ano, uma subida sem precedentes na história dos Estados Unidos, os compradores de ações se tornaram cada vez mais otimistas. Em meados de 1998, investidores pesquisados pela organização Gallup para a corretora Paine-Weber esperavam que suas carteiras rendessem em média, aproximadamente, 3% ao longo do ano seguinte. No início de 2000, o retorno médio esperado havia saltado para mais de 18%. Profissionais sofisticados eram igualmente altistas, elevando suas próprias previsões de rendimentos futuros. Em 2001, por exemplo, a SBC Communications aumentou o rendimento projetado de seu plano de pensão de 8,5% para 9,5%. Em 2002, a taxa de retorno média presumida dos planos de pensão das companhias no índice de 500 ações da Standard Poor's havia inchado até o recorde de 9,2%. Uma rápida revisão mostra o resultado terrível do entusiasmo exacerbado. A Gallup informou em 2001 e 2002 que o rendimento médio esperado das ações em um ano havia caído para 7%, muito embora os investidores pudessem agora comprar a preços quase 50% inferiores aos de 2000. Aquelas previsões otimistas sobre os rendimentos dos planos de pensão custarão, pelo menos, 32 dólares bilhões às companhias da S&P 500 entre 2002 e 2004, de acordo com estimativas recentes de Wall Street. Muito embora todos os investidores saibam que devem comprar barato e vender caro, na prática muitas vezes acabam fazendo o contrário. A advertência de Graham neste capítulo é simples. A regra dos opostos: quanto mais entusiasmados ficam os investidores com o mercado acionário no longo prazo, mais certamente estarão errados no curto prazo. Em 24 de março de 2000, o valor total do mercado acionário americano atingiu o pico de 14 dólares, 75 trilhões. Em 9 de outubro de 2002, apenas 30 meses mais tarde, o valor total do mercado acionário americano era 7 dólares, 34 trilhões, ou 50,2% inferior, uma perda de 7 dólares, 41 trilhões. Entretanto, muitos gurus do mercado se tornaram azedamente baixistas, prevendo rendimentos estáveis e até mesmo negativos por anos, até mesmo décadas, à frente.
diferente. Nesse ponto, Graham faria uma simples pergunta, levando em consideração que os especialistas estavam terrivelmente errados na última vez que concordaram sobre algo, por que será que o investidor inteligente acreditaria neles agora? Então, olha que legal isso aqui, né? Eu estou adorando esse livro. O começo dele, eu confesso que estava chato, mas ele está ficando gostoso agora, está ficando interessante. Olha que interessante, né? Essa bolha imobiliária que teve nos Estados Unidos, que quebrou quase o mundo todo, né? Não sei se vocês lembram disso. O que os caras faziam? Os imóveis estavam crescendo, né? Estavam se valorizando. Então, o que a pessoa fez? Ela comprava o imóvel por $100.000, em pouco tempo ele estava valendo $200.000. Então, ela financiava esses $100.000. Quando estava em $200.000, ela vendia, pagava o financiamento dela e ganhava o dinheiro, estava especulando. Como estava comprando, estava injetando dinheiro. Aquilo que valia 200 passou a valer 250. E os desavisados foram lá e investiram para comprar a casa a 250, achando que ia vender a 300. Chegou uma hora que isso não se sustentou, obviamente, né, a história. E foi uma quebradeira só, né, nos Estados Unidos e no mundo inteiro, porque a economia do mundo naquele momento, principalmente, estava baseada na economia americana. O que ele está trazendo aqui é a mesma coisa, né? Caiu de 14 trilhões para 7 trilhões. Então, as pessoas que tinham lá investidos, teoricamente, 1 milhão, passaram a ter 500 mil. Né? E o doido é, aqueles que eram otimistas, né, que dançaram, agora eram pessimistas. E Graham fala, nenhum nem outro tá correto, porque não tem uma visão a longo prazo, e sim do imediato, da coisa do imediato. E agora? Ele pergunta, vamos ver e agora? E agora? Vamos focar no essencial e pensar sobre os retornos futuros como Graham faria. O desempenho do mercado acionário depende de 3 fatores: o crescimento real, o crescimento dos lucros e dos dividendos das companhias, o crescimento inflacionário, o aumento geral dos preços em toda a economia, o crescimento ou declínio especulativo, qualquer aumento ou diminuição no apetite do público investidor por ações. A longo prazo, o crescimento anual dos lucros corporativos por ação tem sido em média entre 1,5% e 2%, sem levar em conta a inflação. Em 2003, a inflação estava em torno de 2,4% ao ano. O rendimento dos dividendos sobre as ações foi de 1,9%. Portanto, 1,5% a 2% mais 2,4% mais 1,9% igual 5,8% a 6,3% a longo prazo. Isso significa que você pode ter uma expectativa razoável de que as ações tenham um rendimento médio de aproximadamente 6% ou 4% após a inflação. Se o público investidor ficar novamente ganancioso e enviar as ações de novo para a estratosfera, então essa febre especulativa gerará rendimentos temporariamente maiores. Se, pelo contrário, os investidores ficarem cheios de medo, como ficaram nas décadas de 1930 e 1970, os retornos de ações cairão temporariamente. É onde estamos agora em 2003. Robert Shiller, professor de finanças da... Então eu pergunto para vocês, aqui, isso é bem doido, pergunto para vocês, né? O que é melhor? Você perder 20 quilos em um mês? Ou você perder 20 quilos em 3 anos? É exatamente o que ele está falando, entende? É exatamente o que ele está falando. Se você perde 20 quilos em 3 anos, se você elimina 20 quilos em 3 anos, seu corpo vai se adaptando, né? Constante e gradual. E a hora que chega nesses 3 anos, cara, você está com 20 quilos a menos e eles não voltarão. Simples assim. Se você perde em um mês, cara, no outro mês, você ganhou 22, entende? Você não ganhou 20. Ou daqui 2 meses, entende? E a gente sabe disso, é o tal do efeito sanfona. Então esses malucos ficam assim, entende? Ganha e perde, ganha um monte, perde um monte. E no fim, olha, fala, não ganhou nada. E o cara que está lá fazendo o que o Graham está falando, ganhando 6% ao ano, no outro ano 6% e 6 em cima de 6, a hora que passa 3, 4, 5 anos, a hora que o cara está milionário, entendeu? O investimento. É simples assim. Constante e gradual. É disso que ele está falando. Eu vou fazer um paralelo. Isso é tudo a nossa vida. Pessoas querem um relacionamento e firmar um relacionamento de um mês para o outro, que aparece o príncipe encantado ou a princesa, entendeu? Da Branca de Neve.
E quer que um casamento ou uma relação se passa em um mês, entende? Que você bota água, rega e acabou. Cara, isso é a longo prazo, passo a passo, constante e gradual, constante e gradual, constante e gradual, constante e gradual, sempre, sempre alimentando e construindo e ajeitando e construindo, ajeitando e construindo. Assim se faz qualquer coisa, né? E ele está trazendo isso para os investimentos, mas isso serve para a nossa vida toda. Tá curtindo, Aranei? Legal. Está sem voz, está com o microfone desligado. Está com o microfone desligado. Seu microfone está desligado, tem que abrir. Aperta o vermelhinho, o microfone vermelhinho. Só você apertar onde está o vermelhinho, vai liberar. Vou te mandar uma solicitação. Aí, ó, tá a solicitação. Só dá ativar o som aí. Pronto, pode falar. Oi. Pode falar. Eu falei, eu estou atenta, ouvindo, né? Pela primeira vez, estou aqui ouvindo e tentando interpretar o que você está falando. Mas faz sentido? Faz sentido, com certeza. Faz Falar sentido. desses desastres financeiros, né? Essas inflação. Interessante. É isso. É uma visão muito além, né, do imediatismo. Ele está falando do esporte e imediatismo, né? Faça um planejamento a longo prazo, de uma forma inteligente, né? Sim. Eu estou traduzindo isso para nós, na nossa vida. Sim. Nós vamos fazer isso na nossa vida. Muito bom. Vamos continuar? Bora lá. Sim. Da Universidade de Yale, diz que Graham inspirou sua abordagem de cálculo do valor. Schiller compara o preço atual do índice de 500 ações da Standard Poor's com os lucros médios corporativos nos últimos 10 anos, após a inflação. Ao mapear os registros históricos, Schiller demonstrou que, quando essa relação sobe muito acima de 20, posteriormente o mercado em geral tem um rendimento ruim. Quando ela cai bem abaixo de 10, as ações em geral geram lucros atraentes no longo prazo. No início de 2003, pela matemática de Schiller, as ações foram cotadas a cerca de 22,8 vezes os lucros médios da última década, ajustados pela inflação, ainda na zona de perigo, mas muito abaixo de seu nível insano de 44,2 vezes os lucros em dezembro de 1999. Qual foi o desempenho do mercado no passado quando cotado em níveis semelhantes aos de hoje? A figura 3.1 mostra os períodos anteriores, quando as ações estavam a alturas similares, e seu desempenho ao longo dos períodos decenais subsequentes. Portanto, dos níveis de valor semelhantes aos verificados no início de 2003, o mercado acionário se comportou por vezes muito bem nos 10 anos seguintes, às vezes mal e de forma confusa no resto do tempo. Penso que Graham, sempre conservador, dividiria a diferença entre os rendimentos mais baixos e os mais altos do passado e projetaria que na década seguinte as ações subiriam aproximadamente 6% ao ano, ou 4% após a inflação. Curiosamente, essa projeção combina com a estimativa que calculamos anteriormente, quando somamos crescimento real, crescimento inflacionário e crescimento especulativo. Em comparação com a década de 1990, 6% são migalhas. No entanto, é uma taxa um pouco superior aos retornos que os títulos devem render, e isso constitui razão suficiente para que a maioria dos investidores mantenha ações como parte de uma carteira diversificada. No entanto, há uma segunda lição a tirar da abordagem de Graham. A única coisa confiável na previsão dos rendimentos futuros das ações é que você provavelmente estará errado. A única verdade incontestável que o passado nos ensina é que o futuro sempre nos surpreenderá, sempre. E o corolário a essa lei da história financeira é que os mercados surpreenderão mais brutalmente aquelas pessoas com mais certeza de que seus pontos de vista sobre o futuro estão corretos. Ser humilde a respeito de seus poderes de previsão, como Graham foi, evitará que você corra riscos exagerados em função de uma visão do futuro que pode estar errada. Logo, sem dúvida alguma. Olha que legal que ele fala, né? A única coisa confiável nas previsões de rendimentos futuros das ações é que você provavelmente estará errado. Por quê? Porque não vai ser preciso. Aquilo vai ser mais ou menos. Previsões é isso. Planejamento, eu sempre falo. Nós estamos no Plan 4.1 agora. Fazendo o Plan 4.1. Todo sábado a gente se encontra para fazer o quê? A previsão da semana e a previsão fazer a revisão da semana e a projeção da próxima semana. Todo sábado a gente se encontra e a gente faz a revisão da semana e a projeção da outra semana. E o que eu digo? Sábado é o ajuste. O que deu certo, o que deu errado essa semana? E aí eu olho e projeto a minha semana. Vai dar certo? Não. Vai acontecer tudo o que eu coloquei? Não, porque planejamento é para dar errado. Planejamento que dá certo é que deu errado. Planejamento é algo que você fala, é mais ou menos para cá. Eu vou para o Japão, vai ter vento, vai ter gente andando no avião, ele vai ter que ficar corrigindo a rota naquela direção para você chegar. Então, esse é o lugar que ele está dizendo, ó,
Rendimentos do futuro das ações é que você provavelmente estará errado. Provavelmente não, estará errado. A única verdade incontestável do passado, que o passado nos ensina, é que o futuro sempre nos surpreenderá. Por quê? Porque eu olhei aquilo que deu errado, aquilo que precisou ser corrigido. E a partir daí você faz um novo planejamento. É muito simples, vai ajustando o que eu falo, a alça de mira da história. Isso é muito legal. Bora lá. Você deve reduzir suas expectativas, mas cuidado para não ficar deprimido. Para o investidor inteligente, a esperança sempre é eterna, porque assim deve ser. Nos mercados financeiros, quanto pior parece o futuro, melhor em geral ele acaba sendo. Um cínico disse uma vez a G.K. Chesterton, o romancista e ensaísta britânico: abençoado seja aquele que nada espera, pois não ficará decepcionado. A réplica de Chesterton: abençoado seja aquele que nada espera, pois se deliciará com tudo. Capítulo 4. A política geral de investimentos. O investidor defensivo. As características básicas de uma carteira de investimentos são, em geral, determinadas pela posição e pelas características de seu proprietário. Em um extremo, temos os bancos de poupança, as companhias de seguro de vida e os assim chamados fundos fiduciários legais. No passado, seus investimentos eram restringidos por lei, em vários estados, aos títulos com grau de investimento e, em alguns casos, às ações preferenciais com grau de investimento. No outro extremo, temos o próspero e experiente homem de negócios, que incluirá qualquer tipo de título ou ação em sua carteira de valores mobiliários, contanto que ele a considere uma compra atraente. Há um princípio antigo e saudável que deveria ser seguido por aqueles que não podem se dar ao luxo de correr riscos, a saber, contentarem-se com um rendimento relativamente baixo derivado dos recursos investidos. Decorre daí a ideia geral de que a taxa de retorno a ser almejada pelo investidor deve ser mais ou menos proporcional ao grau de risco que ele está preparado para assumir. Pensamos de modo diferente. A taxa de retorno buscada deve depender de quanto esforço inteligente o investidor está disposto e é capaz de envidar. O retorno mínimo seria obtido por nosso investidor passivo, o qual deseja segurança e tranquilidade. O rendimento máximo seria obtido pelo investidor atento empreendedor, que exercita ao máximo sua inteligência e capacidade. Em 1965, acrescentamos: em muitos casos, pode haver um risco real menor associado à compra de ações subvalorizadas, que oferece a oportunidade de um lucro grande, do que a compra de uma obrigação convencional, que rende aproximadamente 4,5%. Essa afirmativa era mais verdadeira do que suspeitávamos, uma vez que, em anos subsequentes, mesmo os melhores títulos de longo prazo perderam uma parte substancial de seu valor de mercado por causa do aumento nas taxas de juros. O problema básico da alocação entre títulos e ações. Já delineamos, de forma muito sucinta, a política de carteira do investidor defensivo. Ele deve dividir seus recursos entre os títulos com grau de investimento e as ações com grau de investimento. Sugerimos, como uma regra orientadora fundamental, que o investidor nunca destine uma percentagem inferior a 25% ou superior a 75% de seus recursos às ações ordinárias, com uma consequente proporção inversa entre 75% e 25% em títulos. Há uma ideia implícita aqui de que a divisão padrão deveria ser igualitária, ou seja, 50% entre os dois principais tipos de investimento. De acordo com a tradição, a razão sensata para aumentar a parcela investida em ações ordinárias seria o surgimento de níveis de preços subvalorizados criados em um mercado de baixa prolongada. De maneira inversa, uma gestão saudável reduziria o componente investido em ações ordinárias para menos de 50% quando, na avaliação do investidor, o nível do mercado se tornasse altamente perigoso. Então, aqui tem algo interessante, né? Porque nós temos agora uma derivação, né, de mercado. Então, preciso olhar para isso. Qual a derivação de mercado? Nós temos fundos imobiliários, eles não tinham fundo imobiliário nesse período. Nós temos bolsa eletrônica e bolsa normal. A gente olha a Nasdaq, né, por exemplo, é a bolsa digital. Nós temos mercado exterior e mercado interno. Até um tempo atrás, a gente não podia investir em ações do mercado exterior. Hoje você já pode, né? Então, essas ações ordinárias que ele se refere, tem essa diversificação. O que ele traz anteriormente? Que nós precisamos olhar com clareza e atenção a saúde da empresa, olhar relatórios dessa empresa e ver qual é a saúde dessa empresa para você poder investir. Tem empresas que estão rendendo mais, rendendo menos. Você tem uma bolsa de carteira de ações, né, também. Então, o que é isso? Né? É uma corretora que tem investimentos em várias empresas. E você não compra essas várias empresas, você compra a ação desta corretora. Né? Então, por exemplo, BFM11, né, são nomes assim. Você está comprando um pool de empresas que é a carteira de uma corretora. E aí você minimiza o risco, é mais conservador, você dilui. Uma empresa sobe, a outra desce, você vai estar diluindo esse risco. Então, quando ele fala de ações ordinárias, ele está falando disso. Quando ele fala de título, ele está falando de papéis do tesouro. Você comprar papéis do governo, que você vai ter uma rentabilidade menor, mas você tem uma segurança de rendimento, porque o governo te garante isso. Se não vier um Collor de Mello por aí, né? Vamos combinar. Vamos lá, vamos continuar. Essas máximas, que parecem tiradas de um livro de
didáticos sempre foram fáceis de anunciar e difíceis de seguir, uma vez que contrariam a própria natureza humana, a qual produz os tais excessos de mercado para cima e para baixo. É quase uma contradição em termos sugerir como uma política viável para o proprietário de ações médio que diminua sua posição quando o mercado avança além de um certo ponto e aumente quando houver um recuo correspondente. É justamente porque o indivíduo médio age e aparentemente precisa agir de modo contrário que tivemos grandes altas e quedas no passado e, este autor acredita, provavelmente as teremos novamente no futuro. Se a divisão entre investimentos e operações especulativas fosse tão clara hoje quanto era no passado, poderíamos ser capazes de acreditar que os investidores são um grupo astuto e experiente que vende aos especuladores imprudentes e desafortunados a preços altos e recompra deles em níveis inferiores. Esse quadro pode ter sido verdadeiro em outras épocas, mas é difícil identificá-lo na evolução do mercado financeiro desde 1949. Não há qualquer indicação de que operações profissionais, tais como as dos fundos mútuos, tenham sido conduzidas dessa forma. A parcela dos investimentos mantida em ações pelos dois principais tipos de fundo, os balanceados e os de ações ordinárias, mudou muito pouco de um ano para outro. Suas atividades de venda foram, em grande parte, relacionadas a tentativas de trocas de ativos, saindo dos menos para os mais promissores. Como há muito tempo acreditamos, o mercado acionário perdeu o contato com seus antigos limites, e se novos limites ainda não foram estabelecidos, então não podemos oferecer ao investidor regras confiáveis para reduzir sua posição em ações ordinárias em direção ao piso de 25% e recompô-la mais tarde até o teto de 75%. Aconselharemos, grosso modo, o investidor a não colocar mais de metade de seus investimentos em ações, a menos que ele tenha muita confiança na integridade de sua posição em ações e esteja certo de poder encarar com tranquilidade uma queda do mercado, tal qual ocorrida em 1969 e 1970. É difícil para nós vislumbrar como tal confiança forte poderia se justificar perante os níveis prevalecentes no início de 1972. Portanto, desaconselhamos uma parcela superior a 50% em ações ordinárias na conjuntura atual. Porém, por razões complementares, é quase igualmente difícil aconselhar uma redução nessa relação muito abaixo de 50%, a menos que o próprio investidor esteja ansioso com relação ao nível atual do mercado e fique satisfeito também em limitar sua participação quando houver qualquer subida adicional em, digamos, 25% de seus recursos totais. Somos então levados a propor para a maioria de nossos leitores o que pode parecer uma fórmula exageradamente simplificada de uma divisão meio a meio. Segundo esse plano, a orientação geral é manter, tão perto quanto possível na prática, uma divisão igualitária entre títulos e ações. Quando as mudanças no nível de mercado tiverem aumentado o componente de ações ordinárias para, digamos, 55%, o equilíbrio seria restaurado pela venda de 1/10 da carteira de ações e a transferência da receita oferida para os títulos. Inversamente, uma queda na proporção das ações ordinárias para 45% implicaria o uso de 1/10 do fundo de títulos para adquirir ações adicionais. A Universidade de Yale seguiu um plano semelhante durante vários anos após 1937, mas este visava uma posição normal de 35% em ações ordinárias. No início da década de 1950, no entanto, Yale parece ter desistido de sua famosa fórmula e, em 1969, mantinha 61% de sua carteira em ações, incluindo algumas conversíveis. Naquela época, os fundos mantenedores de 71 instituições semelhantes, somando $7, 6 bilhões, mantinham 60,3% de seus recursos em ações ordinárias. O exemplo de Yale ilustra o efeito quase letal da grande subida do mercado sobre a outrora popular abordagem de modelos quantitativos para investimentos. Mesmo assim, estamos convencidos de que nossa versão 50% dessa abordagem faz sentido para o investidor defensivo. É extremamente simples, inquestionavelmente visa o objetivo certo, oferece a seu seguidor a sensação de estar, pelo menos, fazendo alguns movimentos em resposta às oscilações do mercado e, mais importante de tudo, evita que ele seja atraído cada vez mais fortemente pelas ações ordinárias à medida que o mercado sobe até alturas cada vez mais perigosas. Ademais, um investidor verdadeiramente conservador ficará satisfeito com os aumentos registrados em metade de sua carteira em um mercado ascendente, enquanto que ele pode ficar bastante tranquilo ao refletir sobre como está em uma posição melhor do que muitos de seus amigos, mais ousados em caso de uma queda severa. Enquanto nossa divisão proposta de 50% é, sem dúvida, o programa para todas as circunstâncias mais simples que se pode criar, ela pode acabar não sendo a melhor em termos dos resultados atingidos. Claro, nenhuma abordagem, automática ou não, pode ser proposta com a segurança de que funcionará melhor do que qualquer outra. O rendimento muito mais alto, oferecido pelos bons títulos em comparação com as ações dessas empresas, é um argumento forte a favor do componente de títulos. A escolha do investidor entre uma proporção igual ou inferior a 50% em ações pode depender principalmente de seu próprio temperamento e atitude. Se ele for capaz de agir de forma calculista e com sangue frio na adversidade, ele preferirá reduzir o componente de ações nesse momento para 25%, pensando em esperar até que o rendimento dos dividendos do dia chegar, digamos, 2/3 do rendimento dos títulos antes de estabelecer a divisão meio a meio entre obrigações e ações. Partindo de um nível de 900 pontos do dia e dividendos de $36 por ação, isso exigiria uma queda nos rendimentos brutos dos títulos de 7,5% para cerca de 5,5% sem qualquer alteração no rendimento atual das principais ações, ou uma queda no dia para um nível tão baixo quanto 660, caso não haja qualquer redução nos rendimentos dos títulos e qualquer aumento nos dividendos. Uma combinação de mudanças intermediárias poderia resultar no mesmo ponto de compra. Um programa desse tipo não é muito complicado. A parte difícil é adotá-lo e segui-lo, sem falar na possibilidade de que ele possa acabar se revelando demasiadamente conservador. Então, aqui ele trouxe uma parte mais técnica, né? Explicando quando investir mais nos títulos, quando investir mais nas ações, né? O fato é a questão do risco, né? Se o governo tiver um risco maior, ele vai pagar mais pelos títulos, porque ele precisa de dinheiro. Simples assim. E o inverso é igual. E ele fala, olha,
deixe essa proporção perto de 50-50. Você vê que em nenhum momento até do livro ele fala invista só em títulos ou invista só em ações. Ele fala, divida isso numa proporção 50-50 entre títulos e ações. E faça uma variável no máximo de 25-75. Não passe disso. Deixe sempre isso. Tem uma outra parte no livro que ele traz que, para investimentos especulativos, ele investiria 10%, não mais do que isso. Né? Eu quero arriscar mesmo e especular. 10% do seu investimento, não mais do que isso. Né? O componente de títulos. A escolha dos papéis do componente de títulos da carteira do investidor depende de duas questões principais. A primeira é se ele deve comprar títulos tributáveis ou não tributáveis, e a segunda, se deve comprar vencimentos de curto ou longo prazo. A decisão sobre a questão fiscal deve ser principalmente uma questão de aritmética, dependendo da diferença dos rendimentos em comparação com a alíquota de impostos do investidor. Em janeiro de 1972, nos papéis com vencimento em 20 anos, a escolha era entre obter, digamos, 7,5% sobre as obrigações corporativas de grau A e 5,3% sobre as obrigações com grau de investimento isentas de tributação. O termo municipal é, em geral, aplicado a todas as espécies de obrigações isentas de tributação, incluindo as obrigações estaduais. Havia então, para esse vencimento, uma perda de receita de cerca de 30% na troca do tipo corporativo pelo municipal. Portanto, se o investidor estivesse enquadrado na alíquota máxima de impostos, acima de 30%, ele teria um ganho líquido após a tributação ao escolher as obrigações municipais. O oposto aconteceria se sua alíquota máxima de imposto fosse inferior a 30%. Uma pessoa solteira começa a pagar uma alíquota de 30% quando sua renda após as deduções ultrapassa $10. Para um casal, a alíquota se aplica quando a receita tributável conjunta supera $20. É evidente que uma proporção maior de investidores individuais obteria um rendimento pós-tributação melhor com obrigações municipais de boa qualidade do que com obrigações corporativas de qualidade equivalente. Já a escolha entre um vencimento mais longo e um mais curto envolve uma questão bastante diferente, ou seja, o investidor deseja proteger-se contra uma queda no preço de suas obrigações, mas ao custo 1. De um rendimento anual inferior e 2. Da perda de uma oportunidade de um ganho apreciável no valor do principal. Pensamos que é melhor abordar essa questão no capítulo 8, o investidor e as flutuações de mercado. No passado, durante muitos anos, as únicas compras sensatas de títulos para os indivíduos eram as savings bonds do governo americano. Sua segurança era, e é, inquestionável. Ofereciam um rendimento maior do que outros investimentos em títulos com grau de investimento, e tinham uma opção de retorno do dinheiro investido e outros privilégios que acrescentavam muito à sua atratividade. Em nossas edições anteriores, dedicamos um capítulo inteiro às savings bonds americanas, um achado para os investidores. Como destacaremos, as savings bonds do governo americano ainda possuem certas características singulares que as tornam uma compra apropriada para qualquer investidor individual. Para um indivíduo de capitalização modesta, que dispõe de, digamos, não mais de $10 para colocar em títulos, acreditamos que elas ainda são a melhor escolha e a mais fácil de fazer. Porém, os que possuem recursos mais substanciais podem achar outros papéis mais desejáveis. Vamos listar alguns dos principais tipos de título que merecem a consideração do investidor e discuti-los brevemente com respeito à sua descrição geral, segurança, rendimento, preço de mercado, risco, tratamento fiscal e outras características. 1. Então, ele vai falar sobre títulos do governo americano, né? Que é diferente dos nossos títulos aqui, mas que tem um paralelo na história. E a tributação também é diferente, né? A tributação americana é como da Alemanha, da Europa, acho que como um todo. Ela está conectada se você é solteiro, se você é casado, se você tem um filho, 2 filhos, etc. É diferente de como é feito aqui no Brasil. Savings bonds do governo americano, série H. Primeiro, resumiremos suas principais características e, em seguida, discutiremos brevemente as numerosas vantagens desses investimentos únicos, atraentes e muito convenientes. As savings bonds da série H pagam juros 2 vezes ao ano da mesma forma que outras obrigações. A taxa é de 4,29% no primeiro ano e, posteriormente, uma taxa fixa de 5,10% durante os 9 anos seguintes até o vencimento. Os juros das savings bonds da série não são pagos, mas acumulam em favor do proprietário por meio do aumento no valor de resgate. As savings bonds são vendidas a 75% de seu valor de face e vencem a 100% em 5 anos e 10 meses após a compra. Se mantidas de até o vencimento, o rendimento equivale a 5%, capitalizados 2 vezes ao ano. Se resgatadas antecipadamente, o rendimento sobe de um mínimo de 4,01% no primeiro ano para uma média de 5,20% nos 4 anos e 10 meses seguintes. Os juros sobre as savings bonds estão sujeitos à incidência do imposto de renda federal, mas isentos do imposto de renda estadual. No entanto, o imposto de renda federal sobre as savings bonds da série pode ser pago, a critério do proprietário, anualmente e à medida que os juros acumulam através de um valor de resgate maior, ou apenas quando o papel for efetivamente negociado. Os proprietários das savings bonds da série podem resgatá-las a qualquer momento, logo após a venda, a seu valor de resgate corrente. Os proprietários das savings bonds da série H possuem direitos semelhantes de resgate ao par custo. As savings bonds da série são intercambiáveis com as da série H, com certas vantagens fiscais.
As savings bonds extraviadas, destruídas ou roubadas podem ser substituídas sem ônus. Há limitações sobre as compras anuais, mas dispositivos liberais que permitem sua posse por vários membros de uma família tornam possível, para a maioria dos investidores, comprar tantas quantas puderem pagar. Comentário. Não há qualquer outro investimento que combine 1. A segurança absoluta do principal e dos pagamentos de juros. 2. O direito de ter todo o dinheiro de volta a qualquer momento. E 3. A garantia de, pelo menos, juros de 5% durante, no mínimo, 10 anos. Os proprietários de lançamentos anteriores de savings bonds da série têm tido o direito de prorrogar suas obrigações no vencimento e, portanto, continuar a acumular valores anuais a taxas sucessivamente mais altas. O diferimento dos pagamentos de imposto de renda durante esses prazos longos tem constituído uma grande vantagem. Calculamos que ele aumentou a taxa líquida efetiva após a tributação até 1/3 em casos típicos. Inversamente, o direito de resgatar as savings bonds são uma cotação igual ou superior ao preço de custo deu aos compradores, em anos anteriores de baixas taxas de juros, uma proteção completa contra a redução no valor do principal que afetou muitos investidores em títulos. Em outras palavras, conferiu-lhes a possibilidade de se beneficiarem do aumento nas taxas de juros ao trocar seus papéis com juros baixos por outros com juros muito mais altos em uma base de preços igual. Do nosso ponto de vista, as vantagens especiais ora gozadas pelos portadores das savings bonds mais do que compensarão seus rendimentos atuais inferiores em relação às outras obrigações diretas do governo. 2. Outras obrigações do governo federal dos Estados Unidos. Existe uma profusão destes papéis, os quais cobrem uma ampla variedade de taxas de juros e datas de vencimento. Todas essas obrigações oferecem segurança completa com relação ao pagamento de juros ao principal. Elas estão sujeitas ao imposto de renda federal, mas isentas do imposto de renda estadual. No final de 1971, as obrigações de longo prazo, superiores a 10 anos, apresentavam um rendimento médio de 6,09%, as obrigações de prazo intermediário, 3 a 5 anos, rendiam 6,35% e as de curto prazo, rendiam 6,03%. Em 1970, era possível comprar alguns papéis antigos com grandes descontos. Alguns desses são aceitos ao par no pagamento de impostos estaduais. Por exemplo, as savings bonds do Tesouro Americano com juros de 3,5% e vencimento em 1990 estão nessa categoria. Elas eram vendidas a 60 em 1970, mas haviam subido acima de 77 no final do mesmo ano. É interessante notar também que, em muitos casos, as obrigações indiretas do governo americano pagam juros substancialmente superiores aos de suas obrigações diretas com o mesmo prazo de vencimento. Na data em que escrevemos, está sendo negociado um papel com juros de 7,05% denominado certificado plenamente garantido pelo secretário de Transportes do Departamento de Transportes dos Estados Unidos. Seu rendimento é 1% superior ao das obrigações diretas dos Estados Unidos com vencimento no mesmo ano, 1986. Na verdade, os certificados foram emitidos em nome dos administradores da Penn Central Transportation Co., mas foram vendidos com base em uma afirmação do Procurador-Geral americano de que a garantia já era uma obrigação dos Estados Unidos em geral, apoiada por sua fé e seu crédito plenos. Muitas obrigações indiretas desse tipo foram assumidas pelo governo federal americano no passado e todas foram escrupulosamente honradas. O leitor pode indagar a razão desses artifícios, que aparentemente envolvem uma garantia pessoal do Ministério de Transportes e um custo maior para o contribuinte no final. A razão principal dessa estratégia indireta é o limite ao endividamento imposto ao governo pelo Congresso. Aparentemente, as garantias governamentais não são consideradas como dívidas, uma oportunidade semântica de lucro para os investidores astutos. Talvez o impacto mais importante dessa situação tenha sido a criação de títulos isentos de tributação da Agência de Habitação, que gozam do equivalente a uma garantia do governo federal americano e são virtualmente as únicas obrigações isentas de tributação que são equivalentes aos títulos do governo federal. Outro tipo de obrigação garantida pelo governo são as recém-criadas Income Debentures, oferecidas com rendimento de 7,60% em setembro de 1971. 3. Títulos estaduais e municipais. Essas obrigações gozam de isenção dos impostos federais. Em geral, são também isentas do imposto de renda no estado de emissão, mas não em outros lugares. Em geral, são obrigações diretas de um estado ou município ou são obrigações vinculadas a receitas cujos pagamentos de juros dependem do recebimento de receitas de rodovias de pedágio, pontes, aluguéis de prédios, etc. Nem todas as obrigações isentas de tributação são suficientemente protegidas para justificar sua compra pelo investidor defensivo. Sua escolha pode ser orientada pela classificação rating dada a cada obrigação pela Moody's ou pela Standard & Poor's. Uma das 3 notas mais altas atribuídas pelos dois serviços, A constituiria a indicação suficiente de segurança adequada. O rendimento dessas obrigações varia em termos de qualidade e vencimento, sendo que os vencimentos mais curtos apresentam um rendimento mais baixo. No final de 1971, os papéis representados no índice de obrigações municipais da Standard & Poor's tinham, em média, uma classificação A de qualidade, 20 anos de prazo até o vencimento e 5,78% de rendimento. Uma oferta típica de títulos de Vineland, Nova Jersey, classificados como A pura, apresentava um rendimento de apenas 3. Para um ano de prazo, taxa essa que subia para 5,8% nos vencimentos de 1995 e 1996. 4. Obrigações do setor privado. Esses títulos estão sujeitos a impostos federais e estaduais. No início de 1972, as obrigações com grau de investimento rendiam 7,19% para um vencimento de 25 anos, conforme refletido no rendimento publicado do Índice de Obrigações Corporativas ADA-MOB. As obrigações assim chamadas de grau médio-baixo, classificadas como BA, rendiam 8,23% para os vencimentos mais longos. Em cada classe, as obrigações de prazo mais curto rendem menos do que as de prazo mais longo. Comentário. Os resumos vistos indicam que o investidor médio tem várias escolhas entre as obrigações com grau de investimento. Os investidores enquadrados nas alíquotas mais altas do imposto de renda podem, sem dúvida, obter um rendimento líquido melhor das obrigações isentas de tributação e de boa qualidade do que das tributáveis. Para outros, no início de 1972, a gama de rendimentos tributáveis varia de 5%, no caso das savings bonds do governo federal americano com suas opções especiais, até aproximadamente 7,5%, no caso das obrigações corporativas com grau de investimento.
Então, ele está falando de vários tipos de títulos que tem, né, em modalidades estaduais, federais, municipais, né? No Brasil, nós temos a mesma coisa. E esses títulos, eles são lançados no mercado para que a gente possa comprar esses títulos. E a ideia do governo é antecipar verba, porque você aplica o dinheiro que você tem nesses títulos. O governo tem dinheiro para poder aplicar. Né? É essa troca, né? Que o governo faz. Ele, na realidade, o que ele está fazendo é restituir o dinheiro que ele mesmo criou. Isso é muito doido. Ele cria, você produz, pega aquilo que ele criou do nada. Isso é muito doido, né? O Banco Central é isso, cria do nada, né? O investimento. E aí ele retoma isso dizendo: me dá aqui que eu te dou títulos a longo prazo. Você vai receber lá na frente mais, né? É esse lugar. Investimentos em títulos high yield. Ao sacrificar a qualidade, o investidor pode aumentar o rendimento de suas obrigações. A experiência tem demonstrado que o investidor comum deve se manter distante de tais títulos de alto rendimento. Embora, tomados como um todo, possam ter um rendimento melhor em termos globais do que as obrigações com grau de investimento, eles expõem seu proprietário a demasiados riscos individuais no caso de infortúnios, abrangendo desde quedas de preços inquietantes à inadimplência efetiva. É verdade que as oportunidades de subvalorizações ocorrem com muita frequência entre as obrigações inferiores, mas elas exigem um estudo e uma habilidade especiais para serem exploradas com sucesso. Talvez devêssemos acrescentar aqui que os limites impostos pelo Congresso sobre a emissão direta de títulos pelo governo dos Estados Unidos produziram, pelo menos, dois tipos de oportunidades de subvalorização para os investidores na compra de obrigações garantidas pelo governo. Uma é constituída pelas obrigações nova habitação isentas de impostos e a outra pelas recém-criadas e tributáveis New Community Debentures. Em julho de 1971, uma emissão de títulos lastreados em novos lançamentos residenciais chegou a render 5,8% livres de impostos federais e estaduais, enquanto que uma obrigação tributável de New Community Debentures, vendida em setembro de 1971, rendia 7,60%. Ambas as obrigações são respaldadas pelo crédito e fé plenos do governo dos Estados Unidos e, portanto, são indubitavelmente seguras. E, em termos líquidos, renderam consideravelmente mais do que as obrigações comuns do governo federal americano. Então é isso, né? Você vê, um título que eles lançaram rendia 7,8, o outro título rendia 7,6. Isso vai variar de acordo com a necessidade do governo, a política que tem lá, etc. Depósito de poupança ao invés de títulos. Vamos ver. Depósito de poupança em vez de títulos. Um investidor pode atualmente obter uma taxa de juros tão alta de um depósito de poupança em um banco comercial ou de poupança, ou de um certificado de depósito bancário, quanto de uma obrigação com grau de investimento com vencimento curto. A taxa de juros das contas de poupança bancária poderá cair no futuro, mas nas condições atuais esses instrumentos constituem substitutos apropriados ao investimento por parte do investidor nas obrigações de curto prazo. Obrigações conversíveis. Essas serão analisadas no capítulo 16. A variabilidade dos preços das obrigações em geral será abordada no capítulo 8, o investidor e as flutuações do mercado. Esse capítulo 8, o capítulo 20, são muito citados, são capítulos que nós vamos ter que ter bastante atenção. Dispositivos de recompra. Nas edições anteriores, discutimos em detalhes esse aspecto do financiamento das obrigações para envolver uma injustiça grande, porém pouco reconhecida, para com o investidor. Em um caso típico, as obrigações são recompráveis logo após a emissão e a prêmios modestos, digamos, de 5% acima do preço de lançamento. Isso significa que, durante um período de grandes oscilações nas taxas de juros, o investidor arcava com todo o ônus das mudanças desfavoráveis e era privado de qualquer ganho, exceto uma participação magra, em tempos favoráveis. Exemplo. Nosso exemplo padrão é a emissão de debêntures de 5% da American Gas Electric, com prazo de 100 anos, vendida ao público a 101 em 1928. 4 anos mais tarde, em condições próximas do pânico, o preço dessas obrigações de boa qualidade caiu para 62,5, o que equivalia a um rendimento de 8%. Em 1946, em uma grande reviravolta, as obrigações desse tipo podiam ser vendidas de forma a renderem apenas 3% e a emissão de 5% deveria ter sido cotada a quase 160. Porém, nesse momento, a companhia tirou vantagem do dispositivo de recompra e recomprou a obrigação a meros 106. O dispositivo de recompra nesses contratos de obrigações foi um exemplo mal disfarçado de um jogo de cartas marcadas. Finalmente, as instituições compradoras de obrigações se recusaram a aceitar esse arranjo injusto. Nos últimos anos, a maioria das obrigações de juros altos e prazo longo foi protegida contra a recompra durante 10 anos ou mais após a emissão. Esse novo arranjo ainda limita uma eventual subida de preço, mas não de forma injusta. Em termos práticos, aconselhamos o investidor em obrigações de longo prazo a sacrificar uma porção pequena dos rendimentos para obter uma garantia contra a recompra antecipada, digamos, por 20 ou 25 anos. Da mesma forma, é vantajoso comprar uma obrigação com juros menores com desconto em vez de uma obrigação com juros altos negociada aproximadamente ao par e resgatável em poucos anos. Pois esse desconto, por exemplo, de uma obrigação de 3,5% cotada a 63,5%, com rendimento de 7,85%, carrega em si mesmo uma proteção plena contra uma ação de recompra adversa. Ações preferenciais simples, isto é, não conversíveis. Certas observações gerais precisam ser feitas aqui sobre as ações preferenciais.
Podem existir, e de fato existem, ações preferenciais realmente boas, mas elas são boas apesar da forma, a qual é inerentemente ruim. O típico proprietário de uma ação preferencial depende, para sua segurança, da capacidade e do desejo da companhia de pagar dividendos sobre as ações ordinárias. No momento em que os dividendos ordinários são omitidos, ou mesmo ameaçados, sua própria posição se torna precária, pois os diretores não têm qualquer obrigação de continuar a pagá-los, a menos que também paguem dividendos sobre as ações ordinárias. Por outro lado, as ações preferenciais típicas não participam dos lucros da companhia além da taxa de dividendos fixa. Portanto, o proprietário de ações preferenciais não possui a mesma proteção legal do proprietário de títulos, ou credor, ou as oportunidades de lucro de um proprietário de ações ordinárias, ou sócio. Essas fraquezas na posição legal das ações preferenciais tendem a ganhar destaque de forma recorrente em períodos de depressão. Apenas uma pequena percentagem de todas as ações preferenciais é suficientemente robusta para manter uma classificação de risco inquestionável, grau de investimento, em todas as circunstâncias. A experiência nos ensina que o momento para comprar ações preferenciais é quando seu preço está deprimido além da conta por causa de uma situação adversa temporária. Em tais momentos, elas podem ser bem apropriadas para o investidor agressivo, mas demasiadamente não convencionais para o investidor defensivo. Em outras palavras, elas devem ser compradas somente quando estiverem subvalorizadas. Abordaremos adiante as ações conversíveis e outras emissões igualmente privilegiadas, as quais carregam algumas possibilidades especiais de lucro. Em geral, elas não são apropriadas para uma carteira conservadora. Outra peculiaridade na posição geral das ações preferenciais merece menção. Elas têm um tratamento fiscal mais favorável para os compradores corporativos do que para os investidores individuais. As empresas pagam imposto de renda sobre apenas 15% da renda que recebem em dividendos, mas sobre 100% de suas receitas normais provenientes de juros comuns. Já que em 1972, a alíquota do imposto de renda para as pessoas jurídicas é de 48%, $100 recebidos em forma de dividendos de ações preferenciais são tributados em apenas $7, enquanto $100 recebidos como juros de uma obrigação são tributados em $48. Por outro lado, os investidores individuais pagam exatamente o mesmo imposto sobre os investimentos em ações preferenciais que sobre os juros das obrigações, exceto no caso de uma pequena isenção recente. Portanto, $48 de 100. 48% de imposto, cara. Isso é doideira. Completa. Isso é o que a gente paga em carro, por exemplo. Né? Mais que isso. É impressionante a quantidade de imposto que se paga. É doido isso. de acordo com uma lógica rígida, todas as ações preferenciais de grau de investimento deveriam ser compradas por pessoas jurídicas, enquanto todas as obrigações isentas de tributação deveriam ser compradas por investidores que pagam imposto de renda. As diferentes modalidades de obrigação. As modalidades das obrigações e das ações preferenciais, como já abordadas, são assuntos amplamente conhecidos e relativamente simples. O portador de um título tem o direito de receber juros fixos e o pagamento do principal em uma data definida. O dono de uma ação preferencial tem direito apenas a dividendos fixos, os quais devem ser pagos antes de qualquer dividendo comum, e mais nada. O valor de seu principal não vence em uma data específica. O dividendo pode ser cumulativo ou não cumulativo, e ele pode ou não ter direito a voto. O exposto anteriormente descreve os dispositivos padrão e, sem dúvida, a maioria dos lançamentos de títulos e ações preferenciais, mas há inúmeras variações dessas modalidades. Os títulos mais conhecidos são os títulos conversíveis e afins e as obrigações vinculadas a receitas. Neste último tipo, os juros só precisam ser pagos se a empresa obtiver lucros. Os juros não pagos podem acumular como um débito contra os lucros futuros, mas por um prazo que é, com frequência, limitado a 3 anos. As obrigações vinculadas a receitas deveriam ser usadas pelas empresas muito mais extensivamente do que são. Aparentemente, essa falta de uso decorre de um mero acidente da história econômica, a saber, que elas foram primeiro empregadas em grande escala em conexão com reorganizações no setor ferroviário e, portanto, associadas desde cedo com a debilidade financeira e com um alto risco. Porém, a modalidade em si tem diversas vantagens práticas, sobretudo se comparada com inúmeras ações preferenciais, conversíveis, recentemente lançadas e em substituição a elas. A principal delas é a possibilidade de deduzir os pagamentos de juros da renda tributável da companhia, a qual efetivamente corta pela metade o custo daquela forma de capital. Do ponto de vista do investidor, é provavelmente melhor para ele, na maioria dos casos, ter um direito incondicional de receber pagamentos de juros caso a empresa tenha lucro e 2. Um direito a outras formas de proteção diferentes dos procedimentos de falência caso a receita para pagar os juros não seja recebida e os juros não tenham sido pagos. Os dispositivos das obrigações vinculadas a receitas podem ser feitos sob medida para dar vantagens a credores e tomadores da maneira mais apropriada para ambos. Privilégios de conversão podem, é claro, ser incluídos. A aceitação geral da modalidade inerentemente fraca de ações preferenciais e a rejeição da mais forte, ou seja, as obrigações vinculadas a receitas, é uma ilustração fascinante da maneira como as instituições e os hábitos tradicionais muitas vezes tendem a persistir em Wall Street apesar de condições novas, que demandam um ponto de vista novo. Com toda a nova onda de otimismo ou pessimismo, estamos prontos para abandonar a história e os princípios testados pelo tempo, mas mantemos tenazmente nossos preconceitos sem questioná-los. Comentários ao capítulo 4. Quando se deixa tudo ao acaso, de repente a sorte pode nos faltar. Pat Riley, técnico de basquete. Que grau de agressividade deve ter sua carteira? Isso, diz Graham, depende menos dos tipos de investimento que você possui do que do tipo de investidor que você é. Há 2 maneiras de ser um investidor inteligente: pesquisando, selecionando e monitorando continuamente um mix dinâmico de ações, obrigações ou fundos mútuos, ou estabelecendo uma carteira permanente que funciona em regime de piloto automático e não exige qualquer esforço, mas dá muito pouca emoção. Graham chama a primeira abordagem de ativa ou empreendedora. Ela demanda muito tempo e energia. A estratégia passiva ou defensiva demanda pouco tempo ou esforço, mas exige um isolamento quase ascético daquela bagunça apaixonante do mercado.
Conforme explicou o estudioso dos investimentos Charles Ellis, a abordagem empreendedora é física e intelectualmente desgastante, enquanto a defensiva demanda muito de nossas emoções. Se você tem tempo de sobra, é altamente competitivo, pensa como um aficionado dos esportes e aprecia um desafio intelectual complexo, então a abordagem ativa é apropriada a você. Se você sempre se sente pressionado, roga pela simplicidade e não gosta de pensar em dinheiro, então deve adotar a abordagem passiva. Algumas pessoas se sentirão mais confortáveis combinando os métodos e criando uma carteira é mais ativa do que passiva ou vice-versa. Ambas as abordagens são igualmente inteligentes e você pode ser bem-sucedido com ambas, mas apenas se tiver conhecimento suficiente para escolher a certa, for fiel a ela durante o tempo de vida de seus investimentos e mantiver seus custos e suas emoções sob controle. A distinção de grau entre investidores ativos e passivos é outro de seus lembretes de que o risco financeiro encontra-se não apenas onde a maioria de nós o procura, na economia ou em nossos investimentos, mas também em nós mesmos. Você vai ser corajoso ou vai se entregar? Como, então, deve começar o investidor defensivo? A primeira e mais básica decisão é quanto aplicar em ações e quanto em títulos e dinheiro. Observe que Graham deliberadamente coloca essa discussão após o capítulo sobre a inflação, informando o leitor de que a inflação é um de seus piores inimigos. O que é mais admirável na discussão de Graham sobre a alocação de ativos entre ações e títulos é que ele nunca menciona a palavra idade. Isso coloca seus conselhos firmemente contra a sabedoria convencional, a qual reza que o tamanho do risco do investimento que você deve correr depende, principalmente, de sua idade. Uma regra de bolso tradicional consistia em subtrair sua idade de 100 e investir esta percentagem de seus ativos em ações e o resto em títulos e dinheiro. Um indivíduo de 28 anos de idade colocaria 72% de seu dinheiro em ações. Um de 81 lá colocaria apenas 19%. Como tudo na vida, essas premissas foram exacerbadas no final da década de 1990. Em 1999, um livro popular defendeu a ideia de que pessoas com menos de 30 anos deveriam colocar 95% de seu patrimônio em ações, mesmo se tivessem uma tolerância apenas moderada ao risco. A menos que você tenha permitido aos proponentes desse conselho subtraírem 100 de seu que, você deveria ser capaz de sentir que algo está errado. Porque a idade determinaria o tamanho do risco a correr. Seria tolice um indivíduo de 89 anos com 3 dólares milhões, uma aposentadoria substancial e um bando de netos transferir a maior parte de seu patrimônio para os títulos. Ele já tem renda suficiente e seus netos, que podem herdar suas ações mais tarde, têm décadas de investimento pela frente. Por outro lado, um indivíduo de 25 anos que está poupando para casar e dar um sinal em um imóvel seria louco se colocasse todas suas economias em ações. Se o mercado acionário cair repentinamente, ele não terá receita dos títulos para diminuir seus prejuízos ou ajudar a compensar as perdas. No mais, independentemente de sua idade, você pode repentinamente precisar sacar seu dinheiro das ações não daqui a 40 anos, mas daqui a 40 minutos. Sem qualquer aviso, você pode perder emprego, se divorciar, se tomar um deficiente físico ou sofrer sabe-se lá que surpresa. O inesperado pode surpreender qualquer um, em qualquer idade. Todo mundo deve manter parte de seu patrimônio naquele abrigo sem riscos representado pelo dinheiro. Finalmente, muitas pessoas param de investir precisamente em função da queda do mercado acionário. Os psicólogos mostraram que a maioria de nós mal consegue prever hoje como se sentirá em relação a um evento com carga emocional elevada no futuro. Quando as ações estão subindo 15% ou 20% ao ano, como aconteceu nas décadas de 1980 e 1990, é fácil imaginar que você e suas ações estão casados para sempre. Porém, quando você vê todo o dinheiro investido virar centavos, fica difícil resistir a uma debandada rumo à segurança dos títulos e do dinheiro. Em vez de comprar e manter suas ações, muitas pessoas acabam comprando caro, vendendo barato e ficando com nada, exceto a própria cabeça, nas mãos. Justamente porque tão poucos investidores têm coragem de manter suas ações em um mercado de baixa, Graham insiste que todo mundo deveria manter um mínimo de 25% em títulos. Essa precaução, ele argumenta, lhe dará a coragem de manter o resto de seu dinheiro em ações mesmo quando elas tiveram um desempenho fraco. Para obter uma visão melhor sobre o tamanho do risco que você pode correr, pense sobre as circunstâncias fundamentais de sua vida, quando elas irão acontecer, quando elas podem mudar e como elas podem afetar suas necessidades de dinheiro. Você é solteiro? A. Ou casado? A. Qual a profissão de seu cônjuge ou companheiro? A. Você tem ou pretende ter filhos? Quando é que as contas escolares começarão a chegar? Você vai herdar dinheiro ou terminará sendo responsável pelo apoio financeiro a pais idosos e doentes? Que fatores podem atrapalhar sua carreira? Se você trabalha em um banco ou em uma construtora, um salto nas taxas de juros poderá deixá-lo desempregado. Se você trabalha para um fabricante de produtos químicos, a rápida elevação dos preços do petróleo pode trazer más notícias. Se você trabalha por conta própria, por quanto tempo negócios como o seu sobreviverão? Você precisa dos investimentos para complementar sua renda. Em geral, as obrigações o farão, as ações, não. Considerando seu salário e suas necessidades de gastos, quanto dinheiro você pode se dar ao luxo de perder com seus investimentos? Se, após avaliar esses fatores, você sentir que pode assumir os riscos maiores inerentes a uma parcela maior de ações, sua posição deve se aproximar do mínimo de 25% em títulos recomendado por Graham. Caso contrário, deixe as ações de lado e aproxime-se do máximo sugerido por Graham de 75% em títulos de longo ou curto prazo ou dinheiro. Para saber se você pode subir para 100%, ver box na P129. Uma vez estabelecidas as porcentagens-alvo, mude se sua vida mudar. Não compre mais ações, porque o mercado acionário subiu. Não as venda porque ele desceu. O ponto central da abordagem de Graham é substituir a adivinhação pela disciplina. Felizmente, por meio de sua conta 401k, é fácil colocar sua carteira permanentemente em regime de piloto automático. Digamos que você se sinta à vontade com um nível de risco relativamente alto, a saber, de 70% de seus ativos em ações e 30% em títulos. Se o mercado acionário subir 25% e as obrigações permanecerem estáveis, você agora terá quase 75% em ações e apenas 25% em títulos. Visite a página na internet de sua conta 401 ou faça uma ligação gratuita e venda o suficiente de seus recursos investidos em ações para acertar novamente seu alvo de 70-30. O segredo é fazer tais acertos de acordo com um cronograma previsível e paciente, não tão frequentemente que o enlouqueça e não tão raramente que você fique muito distante de seus alvos. Sugiro que você faça WT acerto a cada 6 meses, nem mais nem menos, em datas fáceis de lembrar, como feriados, por exemplo.
periódico. A beleza desse acerto periódico é que ele força você a tomar suas decisões de investimento com base em uma pergunta simples e objetiva. Possui atualmente mais deste ativo do que está previsto em meus planos, em vez de um exercício de pura adivinhação sobre possíveis mudanças nas taxas de juros ou se você acredita que o Dow irá desabar. Algumas gestoras de fundos mútuos, incluindo a T. Rowe Price, devem em breve oferecer serviços que acertarão automaticamente sua carteira 401k para que você possa atingir seus objetivos pré-estabelecidos, de modo que nunca precise tomar qualquer decisão ativa. Por que não 100% em ações? Graham aconselha você a nunca aplicar mais de 75% de seu patrimônio total em ações. Porém, colocar todo o seu dinheiro no mercado acionário é desaconselhável para todo mundo. Para uma minoria ínfima de investidores, uma carteira com 100% de ações pode fazer sentido. Você é um deles. Separou dinheiro suficiente para sustentar sua família durante, pelo menos, um ano. Investirá consistentemente durante, pelo menos, os próximos 20 anos. Sobreviveu ao mercado de baixa que começou em 2000. Não vendeu ações durante um mercado de baixa que começou em 2000. Comprou mais ações durante um mercado de baixa que começou em 2000. Leu o capítulo 8 deste livro e implementou um plano formal para controlar seu próprio comportamento de investidor. A menos que você tenha, de forma honesta, se enquadrado nessas categorias, não há razão para colocar todo o seu dinheiro em ações. Qualquer um que tenha entrado em pânico durante o último mercado de baixa vai entrar em pânico no próximo e lamentará não ter construído um colchão de títulos e dinheiro. Os meandros do investimento em renda fixa. Na época de Graham, os investidores em títulos enfrentavam duas escolhas básicas: tributável ou isento de tributação, longo ou curto prazo. Hoje, há uma terceira: títulos ou fundos de títulos, tributável ou isento de tributação. A menos que se enquadre na alíquota de imposto mais baixa, você deve comprar apenas obrigações municipais isentas de tributação se pretender mantê-las em separado de suas contas de aposentadoria. Do contrário, uma parcela demasiadamente grande da renda oriunda de títulos acabará nos cofres da Receita Federal. O único lugar para manter obrigações tributáveis é sua conta 401k ou outra conta protegida, onde você não sofre tributação sobre a renda no presente, onde as obrigações municipais não têm lugar, uma vez que sua vantagem fiscal é desperdiçada. Longo ou curto prazo. Os títulos e em ações. E apenas 25% em títulos. Visite a página na internet de sua conta 401 ou faça uma ligação gratuita e venda o suficiente de seus recursos investidos em ações para acertar novamente seu alvo de 70-30. O segredo é fazer tais acertos de acordo com um cronograma previsível e paciente, não tão frequentemente que o enlouqueça e não tão raramente que você fique muito distante de seus alvos. Sugiro que você faça WT acerto a cada 6 meses, nem mais nem menos, em datas fáceis de lembrar, como feriados, por exemplo. A beleza desse acerto periódico é que ele força você a tomar suas decisões de investimento com base em uma pergunta simples e objetiva. Possui atualmente mais deste ativo do que está previsto em meus planos, em vez de um exercício de pura adivinhação sobre possíveis mudanças nas taxas de juros ou se você acredita que o Dow irá desabar. Algumas gestoras de fundos mútuos, incluindo a T. Rowe Price, devem em breve oferecer serviços que acertarão automaticamente sua carteira 401k para que você possa atingir seus objetivos pré-estabelecidos, de modo que nunca precise tomar qualquer decisão ativa. Por que não 100% em ações? Graham aconselha você a nunca aplicar mais de 75% de seu patrimônio total em ações. Porém, colocar todo o seu dinheiro no mercado acionário é desaconselhável para todo mundo. Para uma minoria ínfima de investidores, uma carteira com 100% de ações pode fazer sentido. Você é um deles. Separou dinheiro suficiente para sustentar sua família durante, pelo menos, um ano. Investirá consistentemente durante, pelo menos, os próximos 20 anos. Sobreviveu ao mercado de baixa que começou em 2000. Não vendeu ações durante um mercado de baixa que começou em 2000. Comprou mais ações durante um mercado de baixa que começou em 2000. Leu o capítulo 8 deste livro e implementou um plano formal para controlar seu próprio comportamento de investidor. A menos que você tenha, de forma honesta, se enquadrado nessas categorias, não há razão para colocar todo o seu dinheiro em ações. Qualquer um que tenha entrado em pânico durante o último mercado de baixa vai entrar em pânico no próximo e lamentará não ter construído um colchão de títulos e dinheiro. Os meandros do investimento em renda fixa. Na época de Graham, os investidores em títulos enfrentavam duas escolhas básicas: tributável ou isento de tributação, longo ou curto prazo. Hoje, há uma terceira: títulos ou fundos de títulos, tributável ou isento de tributação. A menos que sim, dê na alíquota de imposto mais baixa, você deve comprar apenas obrigações municipais isentas de tributação se pretender mantê-las em separado de suas contas de aposentadoria. Do contrário, uma parcela demasiadamente grande da renda oriunda de títulos acabará nos cofres da Receita Federal. O único lugar para manter obrigações tributáveis é sua conta 401k ou outra conta protegida, onde você não sofre tributação sobre a renda no presente, onde as obrigações municipais não têm lugar, uma vez que sua vantagem fiscal é desperdiçada. Longo ou curto prazo. Os títulos e as taxas de juros oscilam em pontas opostas da mesma gangorra. Se as taxas de juros sobem, os preços dos títulos caem, embora um título de curto prazo caia muito menos que um de longo prazo. Por outro lado, se as taxas de juros caem, os preços dos títulos sobem e os títulos de longo prazo terão um melhor desempenho que os de curto prazo. Você pode dividir a diferença simplesmente comprando títulos de prazo intermediário com vencimento entre 5 e 10 anos, os quais não decolam quando seu lado da gangorra sobe, mas também não despencam no caso inverso.
Para a maioria dos investidores, os títulos intermediários são a escolha mais simples, uma vez que possibilitam que eles se distanciem do jogo de adivinhação acerca do nível das taxas de juros. Títulos ou fundos de títulos, já que os títulos em geral vendem em lotes de 10 $0 e é necessário um mínimo de 10 títulos para diversificar o risco de inadimplência de qualquer um deles. Comprar obrigações individuais não faz sentido a menos que você tenha, pelo menos, 100 $0 para investir. A única exceção são as obrigações emitidas pelo Tesouro Americano, uma vez que elas são protegidas contra inadimplência pelo respaldo pleno do governo americano. Os fundos de títulos oferecem diversificação de uma maneira barata e fácil, além da conveniência de uma renda mensal que pode ser reinvestida no fundo às taxas atuais sem pagamento de comissões. Para a maioria dos investidores, como você pode extrair uma receita maior de seu dinheiro, o investidor inteligente deve pensar em trocar os certificados de depósito bancário ou as contas de curto prazo, que ultimamente têm oferecido rendimentos magros, por algumas das seguintes alternativas de dinheiro: títulos do Tesouro. Sendo obrigações do governo americano, não trazem virtualmente qualquer risco de crédito, uma vez que, em vez de deixar de pagar suas dívidas, o tio Sam pode cobrar impostos ou imprimir mais dinheiro se desejar. As letras do Tesouro vencem em 4, 13 ou 26 semanas. Em função de seus vencimentos curtos, elas quase não são afetadas quando as taxas de juros ascendentes derrubam os preços de outros investimentos de renda fixa. Os instrumentos de dívida do Tesouro com prazo mais longo, no entanto, sofrem severamente quando as taxas de juros sobem. A renda dos juros sobre os valores mobiliários do Tesouro é, em geral, isenta do imposto de renda estadual, mas não do federal. Com $3, 7 trilhões nas mãos do público, o mercado para a dívida do Tesouro é imenso. Portanto, você pode prontamente encontrar um comprador se precisar de seu dinheiro de volta antes do vencimento. Você pode comprar as letras do Tesouro, notas de curto prazo e obrigações de longo prazo diretamente do governo, sem taxas de corretagem, em www.publicdebit.3.gov. Para obter mais informações sobre os TIPS protegidos da inflação, ver comentário ao capítulo 2. Savings Bonds. Diferentemente dos títulos do Tesouro, elas não são negociáveis. Você não pode vendê-las a outro investidor e perderá o direito a juros de um trimestre se resgatá-las em menos de 5 anos. Portanto, elas são apropriadas principalmente como dinheiro guardado para atender a uma necessidade futura de gasto, ou seja, um presente para uma cerimônia religiosa que se realizará daqui a alguns anos, ou para pagar a futura universidade de seu filho recém-nascido. Elas são negociadas em denominações tão baixas quanto $25, tornando-as presentes ideais para os netos. Para aqueles investidores que podem confiantemente deixar algum dinheiro intocado por anos a fio, as obrigações e protegidas contra a inflação recentemente ofereciam um rendimento atraente de aproximadamente 4%. Para saber mais sobre o assunto, ver www.savingsbonds.gov. Indo além do tio Sam. Valores mobiliários garantidos por hipotecas, lastreadas em um fundo comum composto por milhares de hipotecas em todos os Estados Unidos. Essas obrigações são emitidas por agências como a Federal National Mortgage Association, Fannie Mae, ou a Government National Mortgage Association, Ginnie Mae. No entanto, elas não são respaldadas pelo Tesouro Americano, portanto são vendidas a taxas de juros mais altas para refletir seu risco mais alto. As obrigações garantidas por hipotecas, em geral, têm um desempenho abaixo da média quando as taxas de juros caem e são desastrosas quando os juros sobem. No longo prazo, essas oscilações tendem a se anular e os rendimentos médios, mais altos, são compensadores. Fundos de obrigações garantidas por hipotecas de boa qualidade são comercializados por Vanguard, Fidelity e PIMCO. Porém, se em algum momento um corretor tentar vender-lhe uma obrigação de hipoteca individual ou um CMO, diga-lhe que você está atrasado para uma consulta com um proctologista. Anuidades. Esses investimentos semelhantes a seguros permitem que você postergue os impostos que venceriam em exercícios correntes e assegure um fluxo de renda após a aposentadoria. As anuidades fixas oferecem uma taxa de rendimento constante. As variáveis fornecem um retorno flutuante. No entanto, o investidor defensivo precisa se defender mesmo dos corretores de seguro, corretores de ações e planejadores financeiros que vendem anuidades a custos absurdamente altos. Na maioria dos casos, as despesas altas decorrentes da posse de uma anuidade, incluindo os encargos em caso de resgates não previstos, que corroem as retiradas antecipadas, superarão suas vantagens. As poucas boas anuidades são compradas, não vendidas. Se uma anuidade rende comissões gordas para o vendedor, é provável que ela renda resultados magros para o comprador. Avalie apenas aquelas que você pode comprar diretamente de fornecedores com custos baixíssimos, como Ameritas, TIAA-CREF e Vanguard. Ações preferenciais. As ações preferenciais são um investimento pior do que as obrigações e as ações ordinárias. São menos seguras do que as obrigações, uma vez que têm apenas uma prioridade secundária sobre os ativos de uma companhia em caso de falência. Oferecem menos potencial de lucro do que as ações ordinárias, uma vez que as companhias normalmente exercem a opção de compra ou recompra de suas ações preferenciais quando as taxas de juros caem ou sua classificação de crédito melhora. Ao contrário dos pagamentos de juros sobre a maioria de suas obrigações, a companhia emitente não pode deduzir os pagamentos dos dividendos preferenciais de seu imposto a pagar. Pergunte-se, se essa companhia é saudável o suficiente para merecer meu investimento, por que ela paga um dividendo gordo para suas ações preferenciais em vez de emitir obrigações e obter um benefício fiscal? A resposta provável é que a companhia não é saudável. O mercado para suas obrigações está repleto de vendedores e você deve encarar essas ações preferenciais como encararia um peixe morto não refrigerado. Ações ordinárias. Uma visita ao classificador de ações em http://screen.iau.com/stocks.html no início de 2003 mostrou que 115 das 500 ações que compõem o índice da Standard Poor's tinham rendimentos de dividendos iguais ou superiores a 3,0%. Nenhum investidor inteligente, não obstante quando busque retorno, compraria uma ação apenas por causa de seus dividendos. A companhia e seus negócios devem ser sólidos e o preço de suas ações precisa ser razoável. Porém, graças ao mercado de baixa iniciado em 2000, algumas ações importantes agora superam o rendimento dos títulos do Tesouro. Portanto, mesmo o investidor mais defensivo deve entender que acrescentar
ações seletivamente a uma carteira composta exclusivamente ou majoritariamente de títulos pode aumentar sua receita e seu rendimento potencial. Eu adoro alguns termos que eles colocam aqui, né? Você deveria encarar as ações preferenciais como encararia um peixe morto não refrigerado. É muito bom isso. E ele chama os investidores, né, translocados como autistas, né? Tá cheio de autistas no mercado. É muito bom. Deixa eu ver se... Ok, nós vamos parar aqui. Deixa eu fazer essa pausa aqui. Nós lemos... cara, 1h12, né? Assim, acelerado. Nós estamos chegando na metade do livro. E essa é a intenção. Chegar na metade do livro hoje à tarde. Vamos ler ou no final da tarde, começo da noite. Nós vamos ler mais 1h e pouco, 1h30 mais ou menos. E aí assim a gente vai adiantando. Uau, caramba, que incrível! Investidores conservadores e otimistas, ele coloca, né? Eu gosto desse termo também, né? Esse lugar, assim, ele está me trazendo uma visão nova sobre ser conservador. A visão, eu confesso para vocês que a visão que eu tinha de um conservador era algo rígido, né? E sem flexibilidade, né? Um conservador, essa coisa do caráter, que você sabe o que é e fica estático naquele lugar, né? E ele está me trazendo uma visão desse conservador, entende? Que tem flexibilidade, né? Só é prudente, tem uma prudência, né, na história. Muito legal. Vocês querem fazer alguma pergunta, trazer alguma consideração? Eu achei interessante a parte que ele fala sobre o investidor lá que investe 95%, o jovem tem que investir 95% do patrimônio dele, e um idoso de 85 anos e investir bem menos, 35%. 15%. 15%. Porque todo o patrimônio vai ser por o risco, né? E do casado também, né? O jovem, o casado, se preparar, porque tem a família, tem os pais, tem ele vai ter que cuidar. Achei bem legal essa parte. É a dedução da idade, né? Ele fala que a gente não deve fazer isso, né? Que o mercado fala sobre isso, mas que é bobagem, que não deve se fazer isso, né? É interessante. Que era uma prática, né? Uma prática praticada, né? Pelo mercado, né? Deduzir a idade de 100%, e esse era o risco que você deveria correr, porque você tinha mais idade, né? Isso é uma bobagem, umas coisas, né, cara? Fala, Sérgio. Sérgio Robson. Não, eu achei bem legal, bem com bastante substância o conteúdo desse livro. Eu vou dar uma lida melhor nele e faço considerações melhores no próximo encontro. Tá bom. Você está onde no Brasil, hein? Eu estou no Rio de Janeiro. Em que parte? No Rio mesmo? Rio, capital, Barra da Tijuca. Capital. Tá bom. Eu estou em São Paulo, capital, você está no Rio, capital. Tá tudo bem. Que legal. Tá bom. Bom ter você aqui. Obrigado, fico muito satisfeito. Legal. Elaine, quer falar alguma coisa, Elaine? Não. Ontem eu estava ouvindo uma live do Thiago Nigro, né? Então, ele coloca esses 3 patamares com outros nomes, né? Que ele chama, acho que é pirata, marinheiro e não me lembro o terceiro. Aventureiro, né, Henrique? O Henrique estava comigo. Então, é bem isso que ele coloca mesmo. E desde o início que eu fiz, né, o meu perfil é conservador, até pelas perguntas que ele faz. Então, eu identifiquei esse perfil e, assim, num primeiro momento, é isso que você falou. Nossa, não sei nem, assim, o sentimento que me deu, mas agora eu consigo olhar com uma outra visão, que é isso mesmo. A gente tem que arriscar um pouco, mas tem que ter essa cautela, né,
de colocar como é que fala? Ela fala aí, né? Um percentual que você está disposto a perder, e que se você perder esse percentual, tá tudo ok. Então, eu acho que é bem isso mesmo, né? Legal você estar trazendo o Nigro, né, o Thiago Nigro, porque ele está se aproximando da espiritualidade e eu dos investimentos, né? Estou fazendo uma... Daqui a pouco a gente se encontra aí, o Nigro. Legal você trazendo isso e essa balança, né? Porque eu gostei dessa visão também de 75-25, que ele fala o ideal é 50-50, mas você pode estar levando para os títulos, que é mais conservador, a 75. Você pode estar levando as ações a 75, que é mais assim arriscado, né? Vamos dizer assim. Você corre um risco maior. E quando que você leva isso? Quando o Estado tem menos risco e quando o mercado tem menos risco. Se o mercado tem menos risco, você leva 75%, porque você vai estar correndo um risco controlado. Isso é muito legal, cara, essa visão, né? E a especulação só 10%, entendeu? Assim, nunca invista mais de 10% naquele lugar que você está correndo muito risco. Muito legal. Legal, gente. Cara, que demais isso aqui. Ó, deixe suas considerações no grupo, que vai estimular o pessoal. Tá com a gente ao vivo. Grava um áudio, um texto, né? Deixa lá, tá bom? No grupo de leitura dinâmica. Beleza, queridos? A gente se vê começo da tarde, final da tarde, começo da noite. Vamos tirar um print aqui? Espera aí, vamos tirar um print, eu vou postar lá. Calma aí. Olha lá o sorriso face. Calma aí. Espera aí, deixa eu preparar aqui. Calma. Eu aviso. Olha lá, estou com a mão no clique. 2, 3 e... Foi. Muito bom, queridos. Até daqui a pouquinho. Valeu.